Saudações, professor. Meu nome é Cássio Vitor de Vozan e eu vou estar fazendo agora a apresentação do projeto final da disciplina de mestrado, Introdução a Processos de Otimização utilizando técnicas de inteligência artificial. Então, muito bem, o meu projeto é a otimização dos ângulos azimutais de antenas RFID visando maximizar a área de cobertura dos sinais para triangulação. Então, aqui está um breve sumário de como eu vou trazer essa apresentação e como eu vou explicar todos os processos que eu fiz nesse trabalho. Então, a gente começa com a contextualização do problema, apresentar um pouco a situação, seguido pela como eu fiz a modelagem dele para realizar a otimização, como que eu fiz a modelagem de cada etapa, cada parte do problema, a implementação do simulador, a otimização e seguindo por final a análise dos resultados. Então, começando um pouco sobre o escopo do problema, então, basicamente, eu sou aluno do Laboratório de Sistemas Embarcados e a gente tem uma pesquisa em que a gente está buscando realizar localização indoor, né? Rastreamento indoor de objetos e elementos dentro da sala. Então, o rastreamento indoor, parecido com o GPS, é uma forma de a gente monitorar e localizar objetos, só que em vez de sinal de antenas de satélites, a gente faz uma triangulação, a gente busca fazer uma triangulação a partir de sinais internos ao ambiente. Esse sinal que é recebido por antenas RFID, certo? Essas antenas elas são responsáveis por emitir sinais de rádio e energizar tags que vão estar no ambiente, e essas tags vão reenviar o sinal para essas antenas. E com base na força, né, na intensidade desse sinal, no RSSI, que é chamado de poder, ou a intensidade do sinal, elas vão conseguir identificar se uma tag está mais próxima ou hipoteticamente mais distante dessa antena. Então, baseado nessa intensidade do sinal que a antena recebe, né, da tag, a gente busca fazer uma triangulação, certo? Então, para a gente fazer a triangulação, para a gente conseguir relacionar três distâncias, né, a gente precisa de três informações, pelo menos três antenas, alcançando determinada posição do ambiente, certo? Aqui eu coloquei um mero exemplo de uma da planta inicial do laboratório. Então, como a gente precisa de três antenas cobrindo determinado local para esse local ser para que esse local possa ser triangulado pelo sinal dessas antenas, então, com base nisso, aqui vem o nosso objetivo, o meu objetivo desse trabalho, que é encontrar as posições angulares azimutais ideais, visando maximizar a área do ambiente coberta por pelo menos três antenas. Dada a informação que eu tenho quatro antenas, então a gente tem quatro antenas aqui no laboratório, então com as quatro antenas eu busco maximizar a área do ambiente que é coberta por no mínimo três antenas. Então, apenas um detalhe que é interessante pontuar é que o objetivo desse trabalho aqui é dar um passo inicial no processo de posicionamento dessas antenas no local ideal aqui no laboratório. Então, eu comecei fazendo esse estudo das posições azimutais ideais, mas o objetivo desse trabalho é que ele siga futuramente, nos próximos meses, expandir para encontrar outros posicionamentos das antenas, como a posição angular vertical, e até mesmo a gente vai seguir futuramente esse estudo para a gente poder fazer com que as antenas percorram as laterais da sala para que elas consigam se acomodar em posições ideais também. Mas em primeiro momento eu estou fazendo estudo em posições fixas que foram definidas previamente por outros estudos, e eu busco apenas maximizar as posições angulares azimutais, certo? Então, seguindo aqui um overview do projeto, né? Modelagem do problema, desenvolvimento do simulador em Python, otimização utilizando o HDGA no Synapse e depois análise dos resultados parecido com o sumário. Então vamos seguir por que importa, que é a modelagem. Então essa aqui são basicamente uma imagem do laboratório, né? Meio caótico, bastante elementos, né? Então isso mostra as complicações que poderia ser quando a gente coloca as antenas nas extremidades, como se fosse nas paredes, né?
cada objeto acaba atrapalhando o sinal das antenas, causando interferência, seja por reflexão ou outros tipos de interferências que eu não vou modelar nesse projeto. Então, eu estou simplificando tudo de forma um pouco mais direta. Então, inicialmente, o problema que é tridimensional, eu estou mapeando ele de forma na vista superior. Então, imagina que a nossa sala, a gente está trabalhando com a planta baixa dela e a gente está vendo os elementos na vista sempre superior. A antena, ela é representada por um vértice e o sinal dela, baseado no ângulo de abertura dela, é representado por um triângulo, certo? Então, o ângulo da antena, eles são sempre 77 graus. E aqui seria assim o jeito que eu simbolizo o sinal de uma antena. E os objetos do laboratório eles estão sendo simplificados em quadriláteros, representados por vértices, né? E os elementos, né, do jeito que eu estou tratando para modelar esse problema, eu estou tratando os elementos de forma de geometria analítica. Então eu estou tratando todos os objetos e elementos como vértices e arestas. Isso é uma forma de tratar que vai me ajudar depois com as relações que precisam ser feitas entre os elementos do problema. Então, por isso que eu estou tratando eles dessa forma. Então, aqui vem uma parte muito interessante e importante para o trabalho, que eu quero modelar algum jeito, eu não quero apenas posicionar o melhor ângulo das antenas, sem considerar nenhuma das interferências que acontece. Então, quando uma antena ela emite um sinal, dependendo da altura, se tiver algum objeto na frente, esse objeto barra o sinal. Então, eu estou projetando, estou simulando, né, uma interferência no sinal. Basicamente, essa interferência, o sinal se perde de diversas formas e isso prejudica no avanço do sinal quando ele entra em contato, né? Ele entra com um objeto, né? No caminho. Então, por isso, eu quero simbolizar esse peso negativo, o quanto um objeto prejudica um sinal através dessa sombra. Então, todos os objetos que estão dentro do ambiente, quando um sinal entra em contato com esse objeto, eu vou estar projetando uma sombra dele que vai representar o impacto negativo desse objeto para o restante do sinal que passa por esse objeto, certo? Então, para isso, eu preciso calcular de algum jeito, né? Como que eu vou calcular geometricamente essa sombra, certo? Então, basicamente, como eu falei, a gente está tratando tudo com vértices e arestas. Nós temos a antena, que seria representada por esse triângulo. E, primeiramente, eu preciso identificar a interseção, né, da antena com as bordas do objeto com as bordas da antena, caso ele esteja parcialmente dentro do sinal. Então, caso um objeto esteja parcialmente dentro do sinal, eu preciso identificar esses pontos M e ponto L. Para isso, eu faço um sistema linear com equações que representam as arestas, todas as arestas do objeto e as arestas do sinal da antena. Então, eu relaciono essas arestas em loop, né, em programação, um algoritmo, e assim eu consigo encontrar se existe algum ponto de interseção entre os objetos e os sinais das antenas. E de uma forma muito parecida, eu estou buscando a projeção desses vértices internos do objeto ao sinal e os pontos de interseção. Então, eu estou buscando essas projeções no final do sinal da antena. Então, teoricamente, o ponto C é a projeção do ponto M e do ponto L sob essa reta de C até B, e o ponto R é a projeção do ponto F, e o ponto S é a projeção do ponto E. Do mesmo jeito que aqui esses pontos N, Q, P são projeções desses pontos desse objeto. E para encontrar essa projeção, eu faço de forma similar, eu traço uma reta, né, eu equaciono uma reta que vai do ponto A até o ponto I, certo? E eu relaciono um sistema linear com essa reta aqui que vai do ponto C até o ponto B, assim encontrando os valores que me dão o ponto de interseção entre elas. E assim eu consigo identificar todos os pontos que me interessam, que seriam os pontos de interseção, não, desculpa, a projeção e os de interseção, certo? E agora eu preciso conseguir calcular esse polígono, eu preciso chegar nessa sombra, né? E para isso eu estou utilizando algoritmos de gift wrapping, né? Como se fosse um empacotamento de determinado polinômio. E eu quero encontrar a menor área do polinômio convexo,
que abrange determinada quantidade de vértices, de pontos. Então eu pego todos os vértices que me interessam, ou seja, eu elimino os vértices que estão fora do sinal da antena, eu pego todos os vértices que representam a interseção, a projeção e os próprios vértices do objeto e eu jogo eles nesse algoritmo de gift wrapping, mais especificamente convex hull, que é a função que eu uso, e assim eu consigo encontrar esse polígono convexo que é representado por essa área, certo? Então, assim eu já consigo mapear no meu algoritmo, depois eu vou mostrar a implementação, a forma que eu encontro essa área da interferência, certo? Mas eu preciso mostrar como, como mais essa interferência vai impactar, né, no meu problema, porque eu comecei da base, né, mas tem que explicar como eu vou chegar no meu resultado, né, como que isso vai representar de forma boa o meu modelo, né. Então, eu vou introduzir aqui um novo elemento no meio dessa modelagem, que seria o fator alfa, certo? O fator alfa, cada antena cobre determinada quantidade de área, e nessa área que a antena cobre, cada ponto infinitesimal de área vai ter um fator alfa, que simula a quantidade, que simula como se fosse a quantidade de sinal que chega nesse determinado ponto, certo? Então, caso não tenha nenhum objeto interferindo em nada, a passagem desde o início da antena, da origem da antena, até determinado ponto de área, esse fator alfa nesse ponto vai ser 1, certo? Como se todo o sinal tivesse passado para lá. E objetos que estão como se fossem obstáculos, né, no caminho da origem da antena até o determinado ponto qualquer de área, vão gerar interferência, né, como já mostrei antes, e o quanto essas interferências vão impactar vai depender da altura e do preenchimento do objeto, certo? Então, quanto maior a altura do objeto, menor o fator alfa que esse objeto ele impacta naquela projeção da sombra. Então, quanto menor o fator alfa, o alfa vai ser multiplicado pelo próprio 1, né? Porque todos os alfas dos objetos vão ser multiplicados entre eles para aquele local, assim simulando a quantidade de sinal que chega no local. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, os valores de alfa são sempre entre 0 e 1, e para as áreas de interferência, o alfa diminui dependendo da altura do objeto causador da interferência, como eu falei. Então, vamos tratar um exemplo que fica um pouco mais fácil de entender, certo? Então, é como se nos locais que não tivesse nenhuma interferência de objeto, o alfa aqui é 1, porque não tem nenhum objeto atrapalhando. Aqui que tem um objeto, supondo que ele tenha alfa 66, 0.66. Então é um objeto que não é tão alto, ele deixa passar 66% do sinal nessa área aqui. E aqui nós temos um objeto um pouco mais alto, que ele deixa passar apenas 33% do sinal nessa área da sombra dele. Então, o alfa, nessa posição daqui, no A3, ele vai ser o alfa 1 vezes o alfa 2. Então é como se apenas 0,22% do sinal chegasse aqui. Então você sempre vai multiplicando os alfas, né? Então esse alfa 2 aqui, teoricamente, ele é o alfa 0, né? Que ele é 1, o alfa 0, que é o alfa sem interferência nenhuma, vezes o alfa proveniente desse objeto. Então por isso que aqui é alfa 2 33. E aqui eu multiplico por mais 1, que seria alfa 2 vezes alfa 1 vezes alfa 2. Assim, a propagação, a interferência, ela se propaga, ela continua, né, se propagando, ela se soma, né, se soma não, né, se multiplica, né? Então aqui é como se só chegasse 22% do sinal. E aqui eu vou introduzir um novo elemento ainda, que, bom, até agora eu estou modelando como que uma antena funciona, só que eu cheguei num desafio que seria como que eu vou encontrar, de fato, como que eu vou relacionar esses elementos, né? Eu tenho já foi um tanto quanto complexo eu modelar uma antena e como que ela interage com objetos, mas como que eu vou conseguir relacionar 4 antenas ao mesmo tempo, sendo que eu quero maximizar a área de cobertura por 3? Aí que eu resolvi trazer tratar esse problema com pixels. Então eu resolvi mapear o meu ambiente que eu vou estar criando em pixels de tamanho D por D, que ele pode ser alterado. Então é como se eu estivesse discretizando a área do ambiente, certo? Então cada parcela de área D por D, que eu chamei de pixel, eu vou tratar como se fosse representada por esse único ponto XY exatamente no meio dessa área, certo? Então
Basicamente, eu vou estar discretizando a área. E daí eu vou verificar, né, se esse ponto XY ele está dentro, ele está interno de pelo menos 3 antenas. Como que eu verifico se um ponto está interno de um polígono, né? Seja de um triângulo ou seja de uma sombra, né? Eu uso o próprio algoritmo Convex Rule, que ele calcula a área convexa de um determinado polígono. Se eu tiver um ponto externo à área da sombra, ele vai calcular uma nova área com esse ponto externo, e essa área vai ser maior do que a área da sombra. Assim eu consigo identificar se um ponto está dentro ou fora de uma sombra ou dentro ou fora de qualquer objeto. Esse é o jeito que eu identifico dentro do meu simulador, certo? Então eu vou identificar se esse pixel está dentro de pelo menos 3 antenas, né? E daí eu vou verificar identificar de forma separada por antena quantos objetos que vão causar interferência, tipo, vão ter sombra naquele ponto. E assim eu vou fazer a multiplicação do fator alfa para esse ponto, e o peso do pixel ele vai ser a soma dos 3 maiores fatores alfas, né? Calculados nesse ponto, né? Então, ou acontece que esse ponto vai ser calculado se ele for coberto por 3 antenas ou 4 antenas, mas como eu quero maximizar a área de 3 antenas, eu resolvi somar os 3 maiores alfas e não todos os alfas, porque senão eu maximizaria a área de cobertura por 4 antenas, eu imagino. Então, assim que eu tomei a decisão. Então, basicamente, o peso do pixel ele vai ser a soma de 3 números que variam de 0 a 1, que é a multiplicação de todos os alfas dos objetos que causam interferência, ou caso não tenha nenhum objeto, vai ser um completo, né? E esse é o peso do pixel, e o peso da minha área total de cobertura por 3 antenas vai ser o somatório, né, de todos os pesos dos pixels internos que foram checados e estão cobertos por 3 antenas. Então esse vai ser o resultado da minha simulação, que eu chamei de área ponderada, não sei se é o melhor nome, mas é assim que eu vou tratar ele nesse problema. Então, basicamente, com base em diferentes ângulos que eu vou enviar para minha antena, enviar para o meu simulador, a ideia é que ele simule como que ficaria o formato do ambiente nesses ângulos, ele somaria os pesos dos pixels e me daria essa área ponderada, certo? Aqui eu vou falar bem brevemente sobre implementação, eu não vou entrar muito a fundo, inclusive eu nem trouxe os códigos aqui, é só um pouco como eu fiz a organização. Então, eu usei em Python, né? Aqui estão um pouco das bibliotecas que eu usei. E, bom, eu fiz tudo orientado a objeto, então eu criei uma classe antena, ela tem a identificação dela, ela tem a posição, dessa forma eu consigo posicionar ela no ambiente que eu vou estar tratando todo de forma geométrica. Ele tem um ângulo inicial, esse ângulo 0 ele significa, é como se fosse um ângulo inicial das antenas para que eu possa usar como referência para depois ela otimizar um range de ângulo em cima desse ângulo 0, né? Então, como as antenas elas têm ângulos iniciais diferentes, isso significa o ângulo inicial. O alcance da antena, né, quantos metros ela alcança, quantos centímetros, na verdade, estou falando de centímetro. A abertura, e esse ângulo aqui é de fato o ângulo que a gente vai direcionar ela, é o ângulo que eu quero otimizar, certo? E daí aqui a gente tem algumas arestas, daí tem alguns métodos internos para calcular o sinal, calcular arestas e sinais, daí a gente tem a classe dos objetos, eu também modelo vértices, altura, tem alguns métodos. Eu tenho uma classe de interferência por antena, que na verdade essa é a minha classe antena de verdade, ela herda a classe antena, e assim eu consigo modelar a interferência aqui. Aqui eu calculo a área, calculo a projeção que eu tinha falado. E aqui eu tenho uma classe pixel, né, que eu faço a representação da sala por pixels. Aqui eu tenho a classe ambiente, que é quando eu crio o meu ambiente, eu crio todos os objetos, eu coloco os objetos aqui dentro, eu posso criar as antenas, pode ter mais de uma antena, no meu caso foram 4 antenas, né? E tem os próprios métodos. Tem algumas funções auxiliares que eu fiz e eu estou colocando elas aqui. E a implementação eu vou deixar na descrição do vídeo, então se vocês quiserem vocês podem só acessar o GitHub, vocês, no caso você professor, mas se mais alguém for acabar vendo essa apresentação, é só acessar o GitHub que vai estar lá o código. Vamos partir então para o que interessa, que é de fato a parte de otimização. Então, começando na primeira tentativa, esse aqui é o ambiente, né? Vou falar ele brevemente, mas aqui são os ângulos iniciais, né? Os ângulos zeros, conforme a gente tinha falado.
Então esses são os ângulos iniciais, e a partir desses ângulos eles vão ser somados aos ângulos que eu vou estar querendo otimizar, que eles vão variar de um range de 0 até 23 graus, certo? E uma coisa importante também é o tamanho do pixel. Eu setei ele para 10 centímetros, porque o meu simulador ele acabou consumindo bastante tempo, então ele estava demorando, assim, coisa de... Dependendo do tamanho do pixel, ele varia de 1 minuto a simulação até 10 minutos, 15 minutos. Pixel de tamanho 1 fica até inviável. Então eu coloquei esse tamanho 10 de início, certo? E eu então usei o algoritmo HDGA. Aqui está um pouco da configuração do Synapse, número de gerações 6, tamanho de população 6, 100 gerações, os tetas variando de 0 a 23, com step mínimo de 1. Minha função objetivo é maximizar a minha área ponderada, que eu já tinha falado lá anteriormente na parte da modelagem. E aqui é o jeito que eu fiz no Synapse. Então aqui tem um pouco das configurações, se quiser pausar para ver, eu não vou ler tudo isso aqui. E, bom, o resultado da otimização me trouxe esses ângulos aqui, certo? Uma área ponderada com esse valor daqui, certo? E os tetas, os 4 tetas são esses, né? Para poder visualizar um pouco melhor, eu tentei criar um pouco esse visualizador aqui. Então, basicamente, as 4 extremidades aqui, temos 4 pontos que seriam as antenas, né? Esses retângulos simulam objetos no laboratório, e isso está simbolizando, então, mais ou menos como que ficaria a incidência da antena com essa configuração de ângulos que foi encontrado, certo? Mas eu resolvi tentar otimizar de novo, né? E tentar mudar um pouco a abordagem, então eu parti para uma nova tentativa, e eu preferi criar mais indivíduos numa população. Eu acabei aumentando o pixel para 50, então para ele ser um pouco mais rápido, né? E eu mudei um pouco a configuração do HDGA, então eu deixei a tamanho da população 10 dessa vez, eu aumentei um pouco a população, diminuí um pouco a probabilidade de mutação do indivíduo e a probabilidade de cruzamento. E, bom, eu continuei com os mesmos range de θ e step mínimo, certo? E aqui eu consegui uma nova área ponderada. Ela não está na mesma proporção da outra, então ela ficou bem menor aqui, mas isso é devido ao tamanho do pixel, né? Como na última vez a gente tinha um pixel de tamanho 10 e aqui é um pixel de tamanho 50, é como se fosse 50 vezes menor essa área aqui, certo? Bom, então baseado nessa última otimização, eu resolvi fazer leves alterações tentando refinar, baseado no resultado que eu já tinha obtido nessa última otimização. Então, o tamanho do pixel eu resolvi diminuir para 20 centímetros. Idealmente seria melhor eu diminuir mais ainda o tamanho do pixel, mas por limitações de tempo, eu acho que eu não teria tempo suficiente para rodar a otimização com um pixel de tamanho menor. Então eu deixei tamanho 20 mesmo. Os tetas que variavam de 0 até 23, eu acabei focando mais baseado no resultado da otimização anterior. Então eu deixei um pouco mais direcionado, né, para melhorar a velocidade, né, direcionar um pouco o ângulo que a otimização vai estar rodando, né? Como eu vi que, por exemplo, o θ1 nunca ia acima de 10, porque ele meio que viraria, se colocaria numa posição muito ruim. Eu diminuí um pouco mais o range, né? E bom, e daí o resultado foi esse aqui, certo? O ótimo que eu encontrei é 0, 19, 12 e 23. Aqui está simbolizado. Bom, eu rodei 3 vezes, tenho 3 resultados, então vamos poder comparar um pouco os 3 resultados de forma que eles sejam quantificados de forma similar, né? Então, observação. Eu queria ter feito um videozinho das antenas otimizando e rodando em tempo baseado no histórico dos tetas, mas tive algumas complicações, então vai ficar para a próxima. Mas basicamente, então, nas 3 otimizações que eu tenho, a primeira com pixel de 10 centímetros, a de 50 centímetros e a terceira de um pixel de 20 centímetros,
os resultados foram esses, só que eles estão em escalas diferentes. Então o que eu fiz foi pegar esses tetas aqui, certo? Os tetas de cada otimização, e eu resolvi simular uma vez com o meu simulador com uma resolução de 5 centímetros o pixel, então todos eles estariam na mesma grandeza, né? E para ver qual das otimizações me traria um melhor resultado. E, bom, a primeira otimização deu um resultado desse peso, né, 16.000 mais ou menos, a segunda 17.600 e a terceira 17.600 e alguma coisa. Engraçado que a terceira foi pior que a segunda. A ideia era ter encontrado um valor melhor, mas ela foi pior, né? Aqui tem a quantidade de pixels cobertos, né? Observação. Por que a primeira vez rodando o pixel foi menor, né? Teoricamente era para ser um resultado melhor, porque teria mais precisão, né? Considerando um pixel de tamanho menor, mas deu um resultado pior. Porque foi um problema no código que eu tinha feito. Na verdade, eu estava somando alfas de forma errada. Então, essa primeira otimização, acabou que os alfas que estavam sendo contabilizados, eles estavam um pequeno bug no código. Então, eu achei que valeu a pena colocar aqui. Só que, na verdade, esse resultado aqui é descartado porque a simulação foi feita errada, certo? Então, eu coloquei aqui porque eu fiz essa simulação, mas, enfim, ela está errada. Então, essas duas são as simulações corretas, certo? E, bom, baseado nisso, consegui os resultados. Parece aceitável, plausível o direcionamento das antenas, está bem próximo do esperado mesmo, seria elas se focalizarem para o centro, né? E, bom, baseado nisso, vou trazer algumas discussões, pontos a melhoria, coisas que eu pretendo continuar fazendo, né? Então, bom, primeiramente eu acho interessante dar uma recapitulada na modelagem, a abordagem do fator alfa, o jeito que eu abordo ele. Eu acho que foi o jeito que eu coloquei foi um jeito muito plausível, só que tem algumas coisas que eu não considero. Por exemplo, se tem uma mesa que ela está logo embaixo de uma antena, essa mesa pode ser bem alta, mas se a antena estiver muito superior à mesa, talvez ela não prejudique. Então, existem algumas coisas que eu posso talvez melhorar nesse fator alfa para deixar um pouco mais fiel à realidade, mas em seu princípio, eu acho que ele está bem interessante. Eu acho que futuramente eu posso explorar outras abordagens de otimização, talvez com mais calma, deixar rodando por mais tempo, mais gerações, talvez até mudar o algoritmo, não usar o HDGA e explorar outra abordagem, né? Também uma outra possibilidade que acho que vai ser bem interessante é expandir não só para o ângulo azimutal, mas também expandir o posicionamento das antenas na questão do ângulo vertical, fazendo uma nova modelagem e fazer o posicionamento das antenas mesmo, deixar elas circulando o entorno da sala. Então esses são dois segmentos que eu vou continuar, como eu já tinha falado. E um ponto de autoavaliação, eu acho que esse simulador que eu fiz, pela abordagem de pixels, ele ficou realmente muito pesado, assim, a questão de o tempo que ele demora para simular. Então seria interessante eu buscar alguma forma de reduzir e deixar ele mais otimizado, né? Assim falando, né? Então acho que seria isso. Esse foi um pouquinho do trabalho da disciplina. E, bom, então acho que seria isso. Obrigado pelo semestre e até mais.